Muito obrigada por todas as coisas, por esse dia, por esse momento, de compartilharmos, ó Deus, as coisas eternas uns com os outros, Pai. Que o Teu Espírito se revele de forma sobrenatural nesse lugar. Que a Tua graça não nos falte, em nome de Jesus. Traga, Senhor, aqueles que estão vindo debaixo das Tuas asas, livrando de todo mal, no nome de Jesus. E possamos sair daqui edificados, ó Deus, que possamos ouvir e entender a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Deus. Que a Tua presença esteja aqui nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar início, começar falando sobre o tabernáculo. Então, começando aqui, viu? Aí você já está dentro. Glória a Deus. Então nós vamos dar início ao nosso tempo. E foi essa semana, a gente lendo Números 26, 26, né? 36. Êxodo 36. Nós estávamos lendo Êxodo 36 e a gente viu o quê? Nós vimos que a construção do tabernáculo, né, e a riqueza da construção do tabernáculo, Gabriel fez um levantamento do peso de ouro, prata e bronze, foi na internet, pesquisou o valor, a preço de hoje seria... O custo do tabernáculo seria superior a 1 bilhão. O candelabro, a Bíblia fala que tem 34 milhões de ouro, né? A Bíblia fala que o candelabro tem 34 quilos de ouro puro, né? E a gente lê, às vezes, passa por aquele versículo assim, sem... Só o candelabro tem 34 quilos. Aí, às vezes, a gente lê e nem percebe, né? Eu falei, poxa, quanto que vale 34 quilos de ouro, né? Aí, fui pegar lá o valor, né? Na verdade, é o grama do ouro. Aí, fiz uma continha rápida lá, deu em torno de 30 milhões, né? Um candelabro, né? De ouro. Aí, depois, continuei na leitura, né? E lá em Êxodo, ainda nos capítulos adiante, né, vai falando, né, no tabernáculo foram utilizados 1.000 quilos de ouro, 3.200 gramas de prata, né, aí eu peguei fui pegando isso, somando e tal, e cheguei no número lá rapidamente, assim, de 1 bilhão de reais, né, a prata, o ouro, né, sem considerar, não sei quanto que vale madeira de acácia, né? Que lá cita bastante, né? Eu não sei se o custo disso é elevado, né? Mas com o tabernáculo, que eu acho que ele tem 40 já que é da parte de construção, um tabernáculo, né? De madeira, né? Com cortinas e tudo, né? Tem 44, se eu não me engano, 44 metros de comprimento por 22 de largura. Né? Aparentemente é uma construção simples, mas os metais que tem aplicados ali, né, ouro, essas coisas, né, custar 1 bilhão de reais, né, então... Você colocou as cortinas também? Não, peguei só mais os metais novos lá. E aí, assim, eu vou tentando aprofundar um pouco mais, né, mas, poxa, e será que como que foi possível, né, transportar todo esse ouro, né, 1.000 quilos, né, mas eram 600 mil homens, né, homens acima de 20 anos, sem contar, né, mulheres, crianças, né. Então, na verdade, assim, era pouco peso que cada pessoa tinha que transportar. Na verdade, era até gramas, né, que você pega 1.000 de Deixa eu fazer uma parte aqui que resumir aqui. O que nós estamos avaliando aqui, Orlando, é o seguinte: lendo Levíticos, Êxodo 36 essa semana, Gabriel observou uma quantidade muito grande de ouro, prata e bronze ali na construção do tabernáculo, fora outras coisas. E olhando o peso, somando o peso de tudo e convertendo isso a preços de hoje, ele compreendeu
que esse valor chegava próximo a 1 bilhão. Então, assim, era uma fortuna que eles transportavam naquele deserto ali, né? E de onde saiu tudo isso? De onde que saiu tudo isso? Como é que eles conseguiram esse ouro? Do Egito, né? De que maneira? Os despojos. Hã? Pedindo. Quem foi que deu essa instrução? O próprio Deus. O próprio Deus falou para Moisés, ó, quando vocês forem sair, os egípcios vão querer que vocês fujam, sejam assim, vazem de lá e sejam expulsos de lá. E aí você vai pedir às suas mulheres, vai pedir às mulheres deles, prata, ouro, como despojo. Então, eles saíram de lá com muita prata e muito ouro. Uma forma pacífica de despojar, né? Exato. Todo mundo. Então, aí eles vão com esse ouro. Aí lá no deserto, Moisés pede para fazer a oferta, né? Pede para fazer a oferta para o tabernáculo. E aí, bom, aí vem a conclusão do Gabriel. Tem uma passagem interessante também que tem um momento lá que é pedido que sejam cessadas as ofertas, né? Eles estavam oferecendo, estavam ofertando mais do que ia gastar na. Então, só concluindo, né? Foi interessante fazer essa análise assim, né? Porque, na verdade, assim, é surpreendente, né? E a gente, eu particularmente gosto de saber, né? A possibilidade dessas coisas acontecerem, mesmo sabendo que para Deus nada é impossível, né? Mas eu acho interessante fazer essas... Muito bom. Né? Fazer esse estudo e ver essa possibilidade, né? Então, mas assim, o que me chamou a atenção realmente foi assim, né? Um valor, né? Por uma tenda que a gente às vezes acha que é uma coisa muito simples, né? Construção, é uma coisa barata, né? Na verdade, né? Foi muito caro. Acho que, mediante esse valor, eu lembro quando Davi você falando aí nesses valores, eu lembrei, o valor é mais do que material, né? Ele usou o material como exemplo, como... Ele tinha que usar o material, o físico, o visível. Mas quando Davi quis fazer, né, o templo para Deus, ele tipo assim, você não entendeu, foi nada, Davi. Isso aí vai ficar para o próximo, porque você está juntando e lá na frente vai ter muito mais. Ou seja, a gente vê muito valores incalculáveis lá na Bíblia. Ok. Vamos então aqui, isso é uma curiosidade, né? Só uma curiosidade, uma apresentação. Nós vamos aqui agora interagir aqui. Orlando vai estar participando também. E hoje eu pedi que você fizesse uma apanhada aí, uma busca do que seria gordura e sangue. Né? Eu pedi lá no grupo que nós fizéssemos uma pesquisa. Porque Deus ele dá um significado muito específico e muito claro sobre o que é gordura e o que é sangue. E como você lida com essas duas coisas, né, na oferta. Ele pedia que na oferta tivesse sangue de animal, fosse aspergido, né, e também ele pedia gordura, que queimasse a gordura. E proibia o povo de comer esses dois itens, né? Tanto o sangue quanto a gordura era proibido comer. Então vamos entender um pouco melhor essa dinâmica, né? Vamos lá. A pergunta que eu faço é, se você pudesse oferecer a Deus o que você tem de melhor hoje, o que seria? Pensa aí, o que você tem de melhor para oferecer para Deus hoje? Não fala não, só pensa e guarda. Tá? Deus pedia sangue e gordura, entendendo que aquilo ali era o melhor do animal. Guarda essa informação. Por que nós temos dificuldade em dar a melhor parte para as coisas do reino? Então, começa hoje, nesse dia de hoje, você vai fazer uma análise. O que eu tenho de melhor que eu posso dar para Deus? Lá no tabernáculo,
No deserto, Deus pediu oferta de ouro e prata, porque ele queria construir o tabernáculo, né? Então, lá naquela situação, ouro, prata e bronze eram importantes. Quem tivesse em boa quantidade, seria uma oferta agradável ao Senhor. Mas, quem aqui tem uma barra de ouro guardada em casa? Tem aí, Orlando, umas barras de prata aí guardadas? Se tiver, compartilha com a gente. Espera aí, deixa eu aumentar o volume. Orlando, vou testar o som porque ele não estava bom. Eu aumentei aqui. Fala alguma coisa aí, Orlando. Eu só vou pegar a casa. Tem aqui, só o quê? Ah, madeira de acácia. Ah, pé de acácia, né? Já pode começar a construir a arca, né? Já é um bom começo. Bom, então, nós vamos falar aqui hoje sobre isso, né? Então vamos aqui ver, eu vou ter que virar o computador para cá, que é a minha base de estudo está aqui no computador e a câmera vai virar para mim. Bom, gordura em hebraico significa, o nome é Helev, e era energia e o vigor do animal. Então, o melhor que o animal de um sacrifício que se poderia tirar era, para dar para Deus, era a gordura, e ele pedia essa gordura para ele. A gordura era reservada exclusivamente para ser queimada no fogo do altar. Vocês já viram o espetinho lá da happy hour da sexta-feira, quando o pessoal começa a acender a coisa, o que eles fazem? A gordura para pingar. É o churrasqueirinho lá. Ele põe a gordura para pingar, para ajudar a pegar o fogo e atiçar o cheiro, né? Quem vai passando sente aquele cheiro, uau! Não é assim? O cheiro da gordura? Então imagina as narinas de Deus. Imagina as narinas de Deus recebendo esse aroma da gordura. Se você sente prazer no aroma da gordura, né? Imagina Deus, e ele pedia que a gordura fosse dele. Ninguém poderia comer gordura. Daqui a pouco nós vamos ter aqui até uma ajudinha aqui do nosso irmão Orlando aqui. Então, o acesso de Deus era mediado por animais, né? E através especificamente de duas coisas que ele exigiu: sangue e a gordura. Vamos lá, o que você tem de informação, o que você guardou, o que você tem sobre essa questão do sangue, né? Será que Deus é tão cruel, assim, malvado, gosta de ver morte, de derramamento de sangue? Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um rio de sangue, né? O que seria isso? A vida é sangue. Ele sempre deu a mim um outro poder que sabe o sangue. Exatamente. A vida está no sangue. Olha aí, se a gente lê Levíticos 13, 16, alguém lê aí, por favor? 17, 11. Pega o Levíticos 3, 16 e 17, dois versículos, 16, 17 e Levíticos 17, 11. 17, 11. Isso era essa gordura e o sangue era reservado exclusivamente para o altar. 3, 16. 3 ou 13? 3. Tri. Quá. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada. De cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. E agora o 17, 11.
Levíticos 17:11. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. No 17:11, a Rosa citou o versículo, né? A vida está no sangue. Então, nós vamos compreender aqui o valor do sangue para Deus, né? A hora que você achar interessante aí, Orlando, acrescentar alguma informação aí, não bíblica, mas você fala, tá? Então, no Antigo Testamento, o acesso a Deus, ele era feito através de animais, né? Eu só poderia chegar diante de Deus com o animal na mão. E Deus exigia, tinha que ser o macho, primogênito, sem defeito, o que mais? Sacrificado, né? E o que ele ia receber? Ele ia receber o casco do animal, o chifre, o pelo. Gordura e o sangue. Ele só recebia a gordura e o sangue, né? Então, vamos lá. E Deus proibiu o consumo de gordura e sangue muito antes da ciência descobrir, né, o colesterol e o problema da zoonose, né, que o zoonose não sei se eu vou definir errado, mas é a questão de transmissão de doença, né, de um indivíduo para outro. De animais para homem, né? De animais para homem, exato. Estava até pesquisando o vírus Nipah, né, que está sendo transmitido dos morcegos para os porcos lá, e dos porcos através da carne para o homem. Então vamos lá. O Orlando trabalha com gordura, né, Orlando? Você tem alguma coisa para acrescentar aí? Deus estava dando um tiro certeiro proibindo gordura, né? Como é que é isso aí? Olha, a cada década tem um alimento a ser que é, vamos dizer, demonizado, né? Você vai aquela gordura, mas essa gordura também, como alimento, é boa também. A gordura é um fonte de vitaminas, né? O colesterol é essencial também, né? Qual mais o colesterol que a gente tem no sangue é produzido no nosso próprio fígado. E o colesterol é essencial para dar estabilidade às membranas celulares, para formar os hormônios sexuais. Sem o colesterol, você forma testosterona, estrogênio, nada disso. A vitamina A é através do colesterol, falta de vitamina A pode levar a cegueira, tudo. Vitamina D, a saúde dos ossos, sistema imunológico, são todas, vitamina A, D, E e K, são vitaminas lipossolúveis, que você precisa de gordura para absorver elas. Elas se dissolvem na gordura. Sem gordura você não tem essas vitaminas essenciais. A gordura dá saciedade, ela é uma fonte de energia muito grande. 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias também. Mas 1 grama de gordura tem mais do que o dobro de calorias. Então, é uma fonte de energia importante para o corpo, além de carregar vitaminas e dar estabilidade para as células. A gente precisa de gordura. A verdade, né, Orlando? Não é que Deus proibiu zero gordura, né? Ele, na verdade, aquela gordura, o ácido graxo, né? Aquela branca, né? Porque todo alimento, toda carne, alimento animal tem gordura entranhada na carne, né? Ela vem junto, né? Como você está falando, é necessário a gente consumir gordura, né? Mas Deus estava proibindo aquela outra gordura, que a gordura, não sei como é que é a classificação, mas a gordura pura, né? Que era que ele queria que fosse queimado para ele.
Saturada? Não sei. Ácido graxo. A gordura que fica por fora. Então, quando queimado, no sacrifício, a gordura de fora era queimada, deixa de subir. Sim. E o povo não comia gordura, então, Senhor, queimava, não deixava. Tanto os filhos de Eli pecam, eles pedem a graça. E tem uma parte que fala da gordura visceral. Essa gordura visceral é a que está dentro das vísceras ou a que está na camada, aqui na camada, vamos dizer assim, do abdômen? Gordura visceral tem dentro das vísceras, ao redor das vísceras, no peritônio ali do epífano, tem revestido todos os órgãos, sempre tem gordura visceral, né? Aquela gordura que fica, a gente separa a gordura que fica no subcutâneo e a gordura visceral. A gordura visceral é mais, ela quando ela se acumula de maior quantidade, provoca essa barriga assim, protuberante, ela é uma gordura mais perigosa, inflamatória, Samanta, que faz com que ocorra resistência à ação da insulina, diabetes, as doenças metabólicas vêm desse acúmulo excessivo da gordura visceral. Então, analisando o versículo, nós temos 3 canais aqui, então a gente precisa, a conversa paralela precisa ser bem baixinha, no pé do ouvido. Analisando o versículo fala que Deus não queria que fosse consumida gordura visceral. Ou seja, não é todo tipo de gordura que estava proibido. Agora, vamos para o outro lado aqui. A pergunta é, você acredita que as leis de Levítico eram apenas rituais ou Deus já estava exercendo um papel de pai zeloso, cuidando da saúde do povo? Né? A gente vai ver que a circuncisão também é um ato assim de, como é que pode chamar? Profilaxia, Orlando? Cuidar da higiene ali, né? Do órgão sexual masculino, né? A circuncisão. Tudo que Deus estava recomendando, muitas coisas eram com os fins assim, de preservação do povo, evitar a doença, né? Era o povo que foi escravo, não tinha conhecimento de nada. Aí o Senhor... Repete, era o povo que era escravo. O povo era um povo escravo, né, no Egito. Eles não tinham conhecimento de nada, porque eles não cresceram segundo os padrões que até Jacó tinham sido estabelecidos. Então, a partir daí, eles começaram a perecer se comessem carne do jeito que os egípcios faziam. Então, o Senhor traz as leis para um povo escravo, né, que precisava ter o conhecimento que não tinha. Então, mais tarde, no Novo Testamento, a gente vai ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, 19, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, isso cruza com o que Deus está falando lá no Antigo Testamento, dando, assim, regras, né? Deus estabelecido tudo com regra, né? Tipo assim, cumpre. Depois você vai ver que é bom para você. Só obedece, né? Então, ele dava essas regras. Mais tarde a gente vai entender que tudo aquilo lá era para o nosso próprio bem, para a saúde do nosso corpo. Né? E 1 Coríntios 16 diz, né? 6,19, diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, agora vamos falar do sangue. O sangue, a vida está no sangue. Deus queria que fosse desde Gênesis, desde quando Adão peca e ele é vestido de pele de animal, ele já começa a ter sacrifício, né? Já começa a ter sangue. E lá em Apocalipse, então, é sangue para todo lado. Então, vamos entender um pouco o que é essa questão de Deus com o sangue. Agora, vamos um pouquinho para o lado científico. Como é que esse negócio da vida está no sangue? O DNA, essas coisas, está tudo no sangue ali? Corre no sangue? Como é que é isso? Bom, o DNA tem todas as células, mas o sangue, ele é o que transporta
o oxigênio do pulmão para a célula, leva o pulmão. Então, é o transportador das coisas. Ele transporta as células do sistema imunológico para combater a infecção, ele transporta as substâncias da cicatrização, então a coagulação. O sangue, ele movimenta os fluidos todos através do sangue. Ele leva alimento para as células, ele tira através do sangue as toxinas que são produzidas dentro das células. Ele traz os nutrientes absorvidos no intestino, leva para o fígado para desintoxicar o que vem intoxicado. Ele circula, o coração bombeia o sangue para os pulmões para oxigenar, depois ele volta para o coração, aí vai oxigenado para as células do corpo, depois volta trazendo das coisas. Então o sangue, ele é o grande transportador de tudo, né? Uhum. Sem o sangue, para tudo. Inclusive quando a pessoa derrama, parece que são 3,5 litros de sangue, né, que a gente tem mais ou menos, 3,6 litros, eu não sei, parece que quando essa quantidade de sangue demora, baixa um determinado nível, a pessoa não sobrevive mais, né? Então... Não sobrevive. Esse negócio de você querer reanimar um coração que está vazio, não adianta. Uhum. E tem que estar... Tem que dar sangue. Sangue e líquidos em geral. Uhum. Porque senão vamos levar oxigênio para as células, nem você tirar o gás carbônico. Então agora vamos para o lado espiritual. Que Deus, através do sangue, que é onde está a vida, ele afastava a morte. Né? Então, quem cometesse um pecado, quem tivesse voluntário ou involuntário, precisava chegar diante de Deus com sangue. Por quê? É tipo assim, eu estou trazendo vida aqui para que a minha morte seja perdoada, seja expiada, né? Então, a gente pode dizer que a moeda de Deus era o sangue, né? Você tinha que pagar tudo com sangue. Então, isso aí eu estava pensando, a moeda do resgate da humanidade é o sangue. É o sangue, exatamente. Aquele ato ali. Aí a gente vai ver que toda essa linguagem do Antigo Testamento vai apontar finalmente para a cruz. Né? Jesus derramou o sangue dele na cruz para resgatar toda a humanidade. Né? Então a gente... toda a impureza, tanto do santuário, né, quanto das transgressões. Que está falando lá em Levítico 16. E tudo vai culminar na obra da redenção, né, que o sacrifício vai ser feito de uma vez por todas. Porque ali era uma repetição desse sacrifício todo o tempo. Sim. Muito bom. Então a gente vê que hoje, na nova aliança, o sangue de Cristo é que nos protege, né? Nos livra da culpa, da condenação e até da morte, né? A Mara falou uma coisa interessante. Ela falou sobre purificação. Então, o sangue também era usado não só para redimir uma vida da morte, mas para também purificar, né? Aspergido as bases do altar, né? Tudo que, quando Salomão construiu o templo não estava pronto. O que faltou para o templo funcionar? Sangue. Precisava aspergir sangue, ungir tudo com sangue. Aí Salomão ele fez o pequeno sacrifício, né? 1.000 bois, 20.000 ovelhas, né? Não sei quantos carneiros. Então imagina o rio de sangue, né? Era toda hora um abatedouro que deu um frigorífico. Tem uma passagem, né? A gente, eu acho que, não sei se está em Êxodo, mais para frente, que fala que a cada 10 passos eles sacrificavam um animal. Eu fico imaginando isso. Que quantidade de animais são eles? Isso aí foi Davi resgatando a arca. Isso, na arca, né? Naquele caminho com a arca. Porque quando morreu Uzá, ele foi para a presença de Deus para saber o que é que estava acontecendo de errado ali.
Aí ele viu duas coisas. Ele viu que Uzá não era capacitado para tocar naquela arca, né? E também o transporte daquela arca tinha que ser nos ombros, e ele tinha que também apresentar um sacrifício a Deus. Então ele dava 7 passos, sacrificava o animal. 7 passos, sacrificava o animal. Se você fizer o cálculo, o Gabriel que gosta de fazer essas coisas, pode pegar o trajeto da casa de Obed-Edom até Jerusalém e dividir em 7 passos para ver quantos animais foram sacrificados naquele trajeto, né? Então, a cada 7 metros, né, divide o trecho por 7 e veja o número de animal. Pode até calcular ali a quantidade de sangue, né? Quanto cada animal cheio de sangue multiplica por quantidade de litro, a gente vai saber quanto sangue foi derramado da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Eu acho que não sei se o Orlando conhece essa passagem. É uma história interessante. Sangue até hoje, Jesus resgata, né? Toda maldição, quando nós descobrimos com o sangue, nós podemos entrar em qualquer lugar. Porque as trevas não têm como penetrar onde há a presença de Deus. Então, o sangue significa expiação, significa presença, significa o resgate, significa a santificação, significa tudo. O sangue não é só a vida, é a intensidade que Jesus é em nossas vidas. Então, é maravilhoso o poder de Deus derramando no sangue do Cordeiro. Meu Deus, a apóstolo falando, né? Eu falo que o sangue está em mim, quem é que vai vir contra mim? E a única coisa que Satanás tem é o sangue do Cordeiro. Quando nós nos acometamos com o sangue, ele não entra, ele não vem. Se nós falarmos do sangue, na hora que ele tiver algum processo, você pode ver que ele não chega até você, ele tem medo do que você possa fazer, porque ele sabe, ele olha para você e não consegue contemplar, porque ele sabe que quem venceu ele foi o sangue do Cordeiro. Então o sangue tem uma intensidade de vida sobrenatural na terra. A medicina tem toda a explicação, mas a presença do sangue de Cristo em nós, ele vai muito mais além do que a ciência. Né? Porque debaixo do sangue, o carro está debaixo do sangue. Eu lembro que tem pessoas que dizem, não, o sangue de Jesus tem todo o poder, fala, né, aleatoriamente. Mas quando nós falamos com a consciência, Satanás tem que olhar para você, ele não consegue olhar, porque afugenta as trevas é o precioso sangue de Jesus também. Isso é sobrenatural na nossa vida. Amém. O resgate dele, ou seja, a limpeza que ele faz em nós, não só pela lavagem da água, né, pelo Espírito, mas também pelo sangue. O sangue é que nos purifica, o sangue é que nos transforma, nos justifica. Ou seja, há uma intensidade diante de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, tudo que é contrário. Eu tenho experiência até cadastro, das vezes ficar nervosa, eu fico com o sangue, vou lá, quando ela olha, ela já acalmou, ela já está. Porque não há ninguém que possa resistir o sangue do Cordeiro. Amém. Muito bom. Olha, às vezes a gente pensa que o Antigo Testamento não tem conexão com o Novo. Tem pessoas que falam assim, a gente não precisa mais do Antigo Testamento, porque nós já temos o Novo Testamento, e tudo que está no Novo vale e vamos em frente. Não é bem assim. Porque, veja a questão do sangue. No Antigo Testamento, o sangue era proibido ingerir sangue. Era usado só para aspergir, contato externo, né? Unção. Quando Jesus Cristo vai à Páscoa em Jerusalém e ele ensina na ceia que todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão comer desse pão e vão beber desse cálice. Né? Esse é o cálice da nova aliança. O cálice do meu sangue. Agora, o sangue não é para jogar por cima de nada. Agora o sangue é para beber. O símbolo, né? Não beber o sangue mesmo, mas o símbolo que é o corpo de Cristo. Então, a nova aliança, o sangue, enquanto no Antigo Testamento ele era aspergido por fora, na nova aliança ele corre na nossa veia. Né?
Esse sangue que é a vida de Cristo corre na nossa veia. Olha só a simbologia que é isso. O que isso te traz? Qual a sensação? Você saber que o sangue de Cristo corre na sua veia. É como... Microfone na mão. Veja que é uma simbologia, hein? Porque tem igreja que fala que aquele vinho que você toma, aquele suco que você toma, é o próprio sangue de Cristo, meu. Para nós, aquilo ali é um mero símbolo, né? Quem vai falar? Quem está com o microfone? Fala. Não, alguém passou para mim. Eu ouvi uma pregação de um judeu messiânico que ele dizia que o véu do templo se rasgou, porque agora quando você chega diante do Senhor tem um véu de sangue. Então você não chega por você chega por Cristo. O sangue do Cordeiro te cobre. Quando eu tive um ovário que estava com um cisto tão enorme, que era uma bola de tênis, o Senhor me levou a essa palavra de Levítico 17, que diz que a vida está no sangue, e quando eu aplicasse o sangue do Cordeiro na minha vida, eu estaria aplicando o sangue de Jesus, que traria cura. E para a glória de Deus eu fui curada. Quando eu fui no médico, ele perguntou: por que você está fazendo esse exame? Eu disse: porque o ovário esquerdo está parecendo uma bola de tênis, está 3 vezes maior do que o outro. E aí ele disse: então não sei o que aconteceu, porque ele está menor agora, ele esvaziou. Então, aqui, a Rosa falou uma coisa interessante. O sangue correr por dentro de nós, o sangue de Cristo, quando você fala, eu estou coberto pelo sangue, o sangue tem poder. Você sabe que esse sangue, ele une. Quando você fala assim, meu irmão de sangue, esse é meu sangue. Há uma força nisso, né? É meu sangue, eu vou fazer tudo por essa pessoa, é meu sangue. E o que Cristo fez? Ele fez que nós bebêssemos do sangue na ceia, e esse sangue nos une. Nós somos uma família que é unida através do quê? Do sangue de Cristo. Olha só a força da unidade da igreja. Ontem eu e o Gabriel fomos, Orlando e o Gabriel fomos para o estádio aqui ontem, ficamos umas 10 horas, né, Gabriel? Quase 10 horas, umas 8 horas. Vendo ali, né? Vocês foram? Nós fomos. Achei que você estava de casa igual eu. Não, nós estávamos lá presencialmente. Eu não sei se você soube, Orlando, teve um evento no Brasil, foram 5 estádios em 5 regiões, cada região tinha um estádio, e a região centro-oeste foi em Goiânia, chama Descend. E ali, eu e o Gabriel comentando a diversidade de pessoas ali, de jovens até idosos, igrejas, né? Algumas igrejas têm uma forma de interpretar, de enxergar as coisas, outras têm outra forma, mas aí, em última análise, tudo aquilo ali é família de Deus. Tudo corpo de Cristo. Tudo é corpo de Cristo. E o que une? Nós acabamos de ver. O sangue que nós vamos tomar hoje aqui na ceia, ele nos une em Cristo. Nós somos um em Cristo. Tanto que quando a gente era da Igreja Batista em Rosângela, nós aprendíamos assim, quando na hora da ceia você trocava o cálice, vocês veem, a gente sempre troca o cálice, eu e ela. Troca o cálice e fala, nós somos um em Cristo através do sangue, né? Pelo sangue de Cristo. Muito bom. A passagem Gálatas 2:20. Microfone, está na mão? Gálatas 2:20 que representa, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é onde Paulo, né, discerne ali que a vida de Cristo está em nós, por meio do sangue de Jesus, do sacrifício dele na cruz, ou seja, já não sou eu quem vive, mas ele vive em nós. E esse versículo diz, a vida que eu vivo na carne, né? A vida que eu vivo na carne, ou seja, eu vivo essa vida, eu vivo a vida na carne, mas eu vivo pela fé em Cristo. Muito bom, Mara. Então vamos lá, né? Eu comecei perguntando qual que seria o seu melhor para você apresentar para Deus. Quando você era um pastor lá porque a sociedade deles lá, o povo hebreu, era um povo agropastoril,
né? O dízimo deles era animal, era cereal, né? Fruta. Então, essa era a oferta que eles tinham para dar, era o que eles produziam, né? Então, quando se pergunta qual é a sua melhor oferta, Deus queria o quê? O melhor animal, né? Sem defeito, primogênito. O primogênito deveria ser o maior, o mais bonito, né? O mais forte, né? Aquele que abre a madre, né? Era tido como o do melhor. Então, o que nós vamos entender aqui? Que nós temos algo para dar para Deus que não precisa ser nosso sangue, porque Jesus Cristo já deu sangue por todos nós. A sua melhor oferta não é o seu sangue. A pessoa fala, eu dou meu sangue por essa empresa aqui, eles não me valorizam. Vocês já viram isso? Né, Orlando? Você trabalhou quantos anos lá no hospital de base? 30 anos, 35 anos, dando sangue ali, né? E chega no final... Muito sangue ali. Muito sangue entregue ali, né? Noites e noites ali de plantão. Então, assim, eu dou meu sangue, né? E eu quero ser valorizado. E essa não é a linguagem de Deus. Que você vai dar o seu esforço, vai subir a escadaria da penha de joelho. Eu subi a escadaria da penha de joelho para conseguir essa promessa, né? Tem gente que interpreta assim, que o melhor dele é o que ele tem de patrimônio, né? Não, eu ofertei lá 10 mil reais no domingo passado, dei lá de oferta. Não, eu construí um orfanato, entreguei na mão do pastor para ele cuidar, para ele administrar, essa foi minha oferta. Será que Deus está quantificando valores de oferta? Não estou excluindo o mérito de quem faz isso, não. Poxa, você construir um orfanato e colocar nas mãos de uma entidade para ela gerir, é uma grande oferta, né? Mas tem gente que só raciocina nesse nível, né? Agora nós vamos ver aqui o que nós podemos fazer além disso que agrada a Deus. Que tipo de oferta você tem para dar para Deus, que vai agradar a Deus? Obediência, ok, uma boa. A melhor oferta que eu acho que nós podemos, né? Esses dias eu estava olhando uma mensagem sobre isso, porque assim, nós nunca poderemos responder ao que Jesus fez por nós. Não dá para você chegar a essa altura, mas os meios que nós temos para poder oferecer isso, né, a cada dia, é sempre levar o amor de Jesus às vidas, pregar o evangelho de salvação, levar o que ele fez, ou seja, testemunhando o que ele fez na sua vida, levando isso, transferindo isso para os outros. É uma maneira de você estar correspondendo ao que Jesus fez por você, ao que o Pai fez, né, entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. É demonstrando nas nossas ações, né, no nosso modo de ver, dando os nossos testemunhos a cada dia, para que as pessoas vejam o que Jesus ele veio por mim e ele também veio por você, o que ele fez por você. Muito bom ponto. Vou repetir aqui porque talvez o Orlando pela distância não pegou. Nosso testemunho, né? A nossa, vou chamar isso de consciência. A nossa consciência para com Deus, ela tem altíssimo valor para Deus. Porque quando você... o que Jesus Cristo combateu quando ele derrubou os cambistas lá, aquela coisa do tempo? Combateu quem? Os fariseus. E o que ele combatia nos fariseus? A hipocrisia. Então, o sangue de Cristo, né, ele vai purificar a nossa consciência. Então, se eu tenho uma grande oferta para dar para Deus, é o quê? A minha consciência de quem eu sou em Cristo, qual é o meu papel, qual a minha postura, qual a minha posição. Você ouve aí nesse pessoal coach aí, que eles falam que você é medido pela quantidade de pessoas que você convive com elas, seus amigos, essa vai ser o seu retrato, né?
você não deve ser movido por modismos e coisas, você tem que ter movido pelo seu foco, né? Foca naquilo que você quer, para você ter resultado e tal. Essa é a linguagem do coach. A gente pode aplicar um pouco disso aqui. O que é que me move a estar aqui num domingo de manhã, tendo que acordar o pessoal lá da Nova Cidade, acordou umas 7 horas, 7h30, trocou de roupa e veio, né? E chegou aqui, para chegar de volta lá, talvez, meio-dia, meio-dia e 15, meio-dia e meia, atrasar o almoço um pouquinho. Por que move? É uma consciência de que aqui é o lugar certo, que aqui eu estou bem, aqui eu vou ser edificado, né? É o meu pertencer. Então, Mara tocou nessa questão do testemunho, e eu tenho anotado aqui o seguinte, ó, nós devemos entender que o sangue de Cristo é o único caminho para a purificação da consciência. Mas Né? a pergunta que você fez foi... A oferta. Qual é a sua melhor oferta? A melhor oferta onde eu estava assistindo o DC. Onde vê? Onde eu estava assistindo o DC. E falou uma palavra sobre enviado, missionário. Ali ele falou, claro, que para ser missionário tem que estar sempre Disponível. olhando para a cruz. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente não pensa só em nós, a gente pensa no sacrifício que ele fez por nós. Então, para ser um enviado missionário, para cumprir o propósito de Deus, eu tenho que estar sempre voltado para a cruz. E essa é a intensidade que eu tenho que ter. Porque na cruz não fala só de mim, a cruz fala de todos. A cruz fala de uma nação, a cruz fala da minha casa, a cruz fala dos meus vizinhos, a cruz está falando em todo o tempo da conquista. E nós somos os chamados por Deus. Mas, para mim, a melhor escolha para mim ainda é a cruz. Porque a cruz é que traz a consciência de que nós não temos herança do passado. Nós temos uma herança que nós nascemos de novo. Nós temos a saúde de Cristo. Nós temos a fidelidade do Senhor em nós. Se vier uma enfermidade, eu tenho aonde eu me encontrar. Com aquilo que Ele já fez e já concluiu para minha vida. Então, a melhor oferta para mim, o que eu mais desejo, né, é estar em Cristo. Porque na cruz eu vou saber o que minha família precisa, na cruz eu vou saber o que eu posso dar mais para cumprir algo maior, na cruz eu vou saber o que meu vizinho está necessitando, na cruz eu vou fazer aquele bolinho gostoso lá na casa. Na cruz, né, Laura? A gente sabe que a gente tem a unção do amor verdadeiro, do amor que transforma, do amor que completa. Então, a gente pode estar querendo muito, né? Eu quero ouro, eu quero a prata para fazer, eu quero tudo isso. Eu nunca vou esquecer de uma palavra de um profeta jovem, era jovem, devia ter uns 18 anos, 17 anos, era jovem. Dá para ouvir ela aí, Orlando? E eu lembro muito bem a palavra que ele falou um dia, nós estávamos orando, a apóstola fazia parte do Ministério da Palavra da Fé, tinha começado. E eu lembro muito bem o que ele disse para mim. Deus usou para mim e falou: tem uma mulher que fala na televisão, você vai seguir, você vai estar com ela. E eu nem pensava, nem dizer, não tinha nem chance. E outra coisa que ele falou: eu vou dar muito para você, porque você vai dar a mim. Ou seja, aquilo que Deus nos dá para sermos abençoados, a gente não dá apenas o que sobra para as pessoas, a gente dá do melhor. Né? Eu posso dizer que várias pessoas aqui no nosso meio têm feito isso. Né? Cada um, às vezes, a pessoa dá no seu serviço, se torna amigo, se torna aquele. A Joana fala que ela não precisa da igreja porque a pastora, toda vez que ela vem, a pastora conversa, a pastora vem se engano. Eu falo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos viver. Mas o maior valor que nós temos, que nos muda, foi que ele disse: você
dará a muitos, porque Deus sabe onde está o teu coração. E nós temos que ter consciência onde está o nosso coração. Nós temos uma mão aberta para dar àquele que está necessitado, ou nós estamos esperando ter mais para dar? Porque muitas pessoas esperam ter mais, o bastante, para poder dar para o próximo. Mas Deus, Ele nunca deu, Ele, através de alguém, algo pelo ilimitável que a pessoa recebeu. Nós temos pela disposição de dar. E aí vem a multiplicação. A multiplicação não vem, eu choro muito, eu vejo pessoas precisando tanto de ajuda, tanta enfermidade. Aí as pessoas entram, olha, está precisando de ajuda, está precisando que doe isso. E nem que seja R$1 para você ajudar. Então, nós temos que ter uma disposição. E só a cruz faz isso por nós. Porque não existe serviço maior na terra do que o que Cristo fez por nós. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nem chance de chegarmos até Ele. Nós não tínhamos nada para chegar até o Pai. Né? Ele veio e deu tudo que Ele tinha. Ou seja, Ele deu a própria vida. Ele deu ilimitável, que foi a vida. E às vezes nós olhamos e não estamos olhando para aquilo que o próximo necessita. Então, que essa possa ser uma oferta nossa, rendido na cruz. Que ao acordarmos todo dia, nós possamos dizer para o Senhor, Senhor, a tua cruz aponta para a alma, para a conquista. Aí nós não vamos ficar parados em nossa casa, nós não vamos ficar pensando só naquele território. Eu costumo dizer muito para a Rosilda, e para Jair, eu faço notório novamente hoje do trono, né? E Deus deu tudo. Deus deu unção, Deus deu conhecimento da palavra, revelação, entendimento. Eu lembro que nós chegávamos lá, era muita gente. Deus tem muita gente ainda. Amém. Tem muitas igrejas lá, mas existe um marco no reino espiritual. Algo que Deus deu. Então nós temos que voltarmos a ser, não olhando para a nossa idade, para a nossa incapacidade humana, porque se o sangue tem vida, ele está em nós. Então ele vai nos dar o vigor que precisamos. E a saúde vem pelaquilo que fazemos. Porque cada vez que nós levamos a mensagem para aquele que está abatido, para aquele que é necessitado, cada vez que nós olhamos para o outro para ajudar, nós nos sentimos renovados, restaurados, ao vigor sobrenatural. Amém. Eu tenho visto isso através do nosso meia vida do Pai, aí o Espírito. É melhor falar amém do que estou contrário. Amém é assim. Você está contrário? Não, por isso que eu falo amém. Não. Então, esse vigor, eu falando, Suzana me liga, eu não estou conseguindo falar, estou sentindo isso, eu quero nada. Se você não falar, eu vou me sentir em falta, porque eu necessito de estar com cada um e poder ajudar na necessidade de cada um. Porque sozinho a gente não vive. Então nós precisamos ter pessoas que realmente precisem, e todos precisam, não é só um. Todo mundo precisa de um ajudador, todo mundo precisa de alguém que vai lá e levanta a mão. Eu vejo Carmelita como ela tem sido evangelista, profeta, aonde ela passa, como ela tem levantado, e tem levantado famílias, ou seja, a verdade tem sido declarada, a palavra tem sido declarada, até onde você tem ido, aonde é o seu espaço. Eu vejo Cláudia, né, com aquele negócio de colocar um monte de, chegar lá num lugar que ela podia dizer, não é minha terra, eu não posso fazer isso. Ela vai e coloca versículos na parede, ela começa a encher, o local dela é totalmente profético. Nós não temos que viver apenas pela aparência que dizemos, nós temos que viver o Evangelho. E viver o Evangelho é estar na cruz, e Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus quer fazer diferença através de nós. E a diferença é aquilo que nós vemos.
Mas nós nos acomodamos com o quê? Com o nosso território. Mas Deus está nos chamando muito mais além. Até onde Ele nos deu? Ele nos deu tudo. Ele deu tudo. A Joana sempre fala para mim, pastora, a senhora não fica calada. A senhora pode estar batida lá embaixo, mas a senhora vem e levanta, abre a boca e começa a falar, e um liga, e outro, e ora por esse, ora por aquilo. Eu sei que a senhora está passando a batalha, mas eu estou ali. Por quê? Isso é a minha vida, é a minha essência. É a essência de Cristo. O meu prazer é falar daquilo que Deus é e do que Ele tem poder para fazer. Então, a excelência da presença de Deus tem que estar naquilo que acontece. A minha oferta é estar dentro de Deus. Amém. Ali eu morro, ali quando eu acordo daquele jeito, vontade de... né? E eu rendo e desço na presença dele, ou seja, é na presença dele que nós temos tudo. É pelo sangue dele, é o sangue de Deus. Quando tento que alguma coisa, a enfermidade está tentando, e eu sei que é enfermidade, eu sei que Satanás quer me causar, eu vou e entro na presença dele e ele está me exaltando. A minha palavra não pode ser. Eu sei que eu nasci de novo, eu recebi a vida, aqui estava. Eu recebi a vida, houve uma troca. Sangue da do seu sim, e muito mais. O sangue do Cordeiro em nossas vidas, ele é tudo. Quando vem uma tentativa, vai dar um câncerzinho, vai dar, eu falei, não, vai ver, não. Eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, nós temos que ter essa consciência. Se eu nasci de novo, a vida dele está em minha vida. Ou seja, eu não tenho herança do homem da maldição. Eu tenho a herança e a natureza daquele que pagou o preço. Eu nasci de novo. Lá no céu tem o meu nome e um sobrenome que ele me chama por ele. Eu nasci de novo, então eu tenho a vida de Cristo em mim. Eu não aceito que o território do passado venha reivindicar algo que ele mesmo me disse. Olha, quando eu falo isso para você, você pensa, eu acho que às vezes eu vou. Você pensa que eu não vejo? Eu escuto a voz de Jesus dizendo assim, eu está consumando. Eu está consumando. Eu não vivo pelo que eu não vivo. Eu vivo pelo que eu vivo. Porque se nós formos andar, quando o mundo está determinando 1000 enfermidades que virão, atrocidades sobre a terra, se eu vivenciar isso por uma herança humana, eu não irei sobreviver. Mas eu vivo da herança celestial, do que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu vou ver o Caleb andando. Eu vou ver, nós já vimos ele de pé, na igreja, sozinho, ele levantou. Por que ele não vai andar? Vai andar. Agora eu digo para ele, você vai andar? Está tendo essa injeção na coluna, na medula, que está restaurando, pessoas estão voltando a andar. Eu falo para ele, sabe por que é assim que Deus vai usar para você? Porque é assim que você crê, você confia na ciência. Mas eu confio na totalidade. Eu confio na intimidade. Nós temos que confiar na intimidade, na totalidade do que Jesus é. É essa grandeza que está em nós. O que me faz levantar quando eu estou abatida, abalada, é o que ele é. Eu chamo a tua vida. Mas tem uma coisa. Ele disse que nós trocamos, né? Ele trocou? Ele tocou, ele levou o quê? Nós éramos. Estava tudo nele. Mas ele disse que ele levou o que éramos. Mas hoje ele quer ser o que ele é. Com toda a intensidade. Isso fala de salvação, isso fala de libertação, isso fala de cura, isso fala de evangelização, isso fala de envio, isso fala de sinais, isso fala de glória, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Haverá manifestação. Isso está falando da totalidade do poder sobrenatural de Cristo. Ou seja, é a intensidade dele. É viver o que ele é. Então, que nós possamos trabalhar, que nós possamos fazer as coisas, mas tudo voltado. Será que Deus faria isso?
Será que Jesus faria isso através de mim? Porque quando nós nos deparamos nas ruas, nós temos duas chances de continuarmos a ser os mesmos ou de sermos transformados. Então, esses são os passos que Jesus tem para mim. Em tudo eu tenho que perguntar. Qual é o tempo da família? Qual é o tempo daquilo que eu posso dar? Qual é o tempo da minha oferta? Porque eu posso estar cheio da palavra do conhecimento, mas se eu não estiver voltado para aquilo que Deus é, para aquilo que Ele tem, o que Ele pode fazer? Nada. Ele não quer só o respeito, Ele não quer só ser o morador, Ele quer fazer uma obra, Ele quer ganhar, Ele quer ganhar o mundo, Ele quer nos dar família. Amém. Eu quero trazer aqui a sua melhor oferta, qual seria? A pastora Márcia de Campinas, ela estava ajoelhada, prostrada diante do Senhor, falando: Senhor, eu quero dar o meu melhor para Ti, eu quero Te dar a minha melhor oferta. Aí Deus falou para ela assim: deita no chão. Ela deitou assim de bruços, de barriga para cima. Ela deitou de barriga para cima. Disse: Senhor, mas eu não tenho costume de Te adorar de barriga para cima. Ele falou assim: essa é a melhor oferta. É a oferta de Isaac, colocada no altar, sacrifício. É a sua vida. E eu vou terminar contando a história do índio, as 4 ofertas do índio. Quem conhece essa 4 ofertas do índio? O índio se converteu, chegou na igreja, e aí ele aprendeu que tinha que ofertar. A próxima vez que ele veio, ele trouxe uma caça. Ele foi lá, caçou, passou a ambulância. Ele caçou e trouxe uma boa caça e entregou no altar. Aí chegou lá: índio traz caça. Aí na outra semana ele tinha que ofertar. Chegou lá e falou assim: mas eu não tenho mais nada para ofertar, não tenho caça. Aí ele lembrou da espingarda. Chegou lá no altar: índio, oferta, espingarda. Pronto. Aí na próxima semana ele não tinha nem como caçar, não tinha espingarda, não tinha caça. Chegou lá: índio, oferta, cavalo. Pronto. O índio já tinha ofertado tudo que ele tinha. Na última, a 4ª oferta, ele chega lá: índio, entrega índio. Então, é um bom exemplo, né, de como Deus quer. Deus não quer o seu bolso, Ele não quer só o seu dinheiro, Ele não quer só a sua oferta, Ele quer isso também, né? Ele quer a nossa oferta, porque a igreja precisa da oferta, mas Ele quer você. É o versículo que veio no meu coração: olha, dá-me, filho meu, dá-me o teu coração. Olha, a nossa hora avançou, vamos concluir. Quero agradecer aqui a participação do Orlando. Deixar aí, Orlando. Tem boas chances, viu? O Gabriel está aí na Brasília essa semana. Se for um bate-volta, eu vou aparecer por aí. Beleza. Tá bom? Então é isso. Vamos orar agradecendo? Então quero pedir a irmã Rosa que ore, agradecendo por esse momento de edificação. Espero que vocês tenham sido edificados, né? E como eu falei, no domingo você vem para cá, eu sempre ponho o tema antes para que a gente traga contribuições, né, para a edificação. Amém? Senhor, nós te damos graças nesse dia, ó Deus, sabendo que o Cristo que se ofereceu em nosso lugar vive, reina e governa, está à destra da tua vida. Ele está diante de ti, ó Deus, e não está só. Oh, glórias! Estamos juntos, Senhor, somos o corpo, estamos aí com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse dia que a nossa visão seja, ó Deus, aquela que tu tens de nós. Que nós olhemos, ó Deus, como tu vês. Que saibamos, ó Pai, que estamos em Cristo e a partir de Cristo, Senhor, nós podemos ver todas as coisas. A partir daquilo que é do trono de Deus, nós podemos ver as coisas. E elas se tornarão pequenas, as dificuldades se tornarão pequenas, as enfermidades sumirão.
Tudo quanto tem intentado, ó Deus, contra nós, cairá por terra. Nós adentramos, Senhor, a Tua presença pelo véu de sangue, o sangue vertido a nosso favor. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, em adoração e oferecemos o nosso ser. Sabemos, ó Deus, que somos Tua propriedade. O Senhor nos comprou por um alto preço, ó Deus. Satanás queria, Senhor, as nossas vidas, mas o Senhor se entregou no nosso lugar. O Senhor se ofereceu. O Senhor disse, eis-me aqui. No livro está escrito sobre mim. Tira o primeiro testamento e faz o segundo. Ele se ofereceu. O Cordeiro se entregou. E é por isso, Senhor, que hoje nós somos gratos. Nós podemos chegar hoje aqui, Senhor, e dizer, Senhor, nós te amamos. Senhor, nós somos tua propriedade, porque o Cristo se entregou por nós. Não seria dessa forma se ele não tivesse se oferecido. Não seria assim se ele se tivesse negado. Não seria assim se ele tivesse descido da cruz, como diziam, se tu és o Cristo, desce da cruz. Mas ele não podia descer. Ali estávamos nós, Senhor, ali estava eu, naquela cruz pregada os meus pecados, as minhas enfermidades, Senhor. Todas as mazelas estavam ali naquela cruz. Ele não podia descer, mas ele concluiu. Ele disse, está consumado. Ele se entregou, ele foi até o fim, ele resistiu, Senhor, até a hora nona de todo o sofrimento, Senhor, de separação do Pai. Ali quando a terra escureceu, ele foi separado por minha causa. Ele se ofereceu, ele se entregou, ele se dedicou. Oh, aleluia, ele é a dedicação. Glórias a ti, Senhor, porque houve um oferecimento. Glórias a ti, porque entregaste teu filho, teu unigênito, ó Deus, no nosso lugar. Nós entregamos as nossas vidas nesse dia. Diga comigo, Senhor. Senhor, eu me consagro a Ti, de espírito, de alma e de corpo. Ofereço-me inteiro, para que haja, Senhor, para que faças a Tua obra. Para que no dia final, eu chegue diante de Ti, e diga, servo bom e fiel. No pouco foste fiel. No muito eu te colocarei. Nós rendemos graças, Pai. Louvamos o Teu nome. Bendizemos, Senhor, tudo o que tens feito. Louvado seja. O nosso coração se derrama em gratidão pela fidelidade do Senhor a nosso favor. Amém. Glórias são somente a Ti. E tudo isso nós declaramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Cauã vai colocar um louvor baixinho. Nós vamos fazer dízimo e oferta. Eu quero lembrar que eu trouxe livros. O nosso sistema é assim, você olha aí o livro, gostou, pega, leva, dá uma oferta. Quanto que é a oferta? A oferta que está no seu alcance. Tá? Nosso objetivo não é ganhar dinheiro com o livro. É que você tenha os livros, você possa até passá-lo para frente e se precisar da gente subsidiar, a gente subsidia. Agora, se você tiver uma boa oferta aí, dá sua boa oferta. Tá bom? Então vamos lá. O louvor, Cauã, eu vou despedir do Orlando aqui agora. Nós vamos abençoar a vida dele, da Daniela, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? O quê? Desligar o Bluetooth? Não, espera ele primeiro aqui. Vou despedir ele primeiro, depois você põe. Pai, nós colocamos a vida do Orlando diante de Ti, da Daniela, da sua casa, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão esteja com ele, esteja, ó Deus, dirigindo os seus passos, guardando os seus passos, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de perto e de longe. O Senhor, ó Deus, é um Deus que age a favor daqueles que por Ti esperam. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor venha agir, ó Deus, não apenas na vida de Orlando, mas em toda a sua casa, todo o seu redor, seja, ó Deus, impactado pelos ensinos do Evangelho, que ele seja luz, que o sangue de Cristo seja sobre a sua vida, tocando nele por fora, purificando, e também por dentro. Ao participar da ceia em breve, ele também participará desse privilégio, de fazer parte da família
de Cristo, Amém, Jesus. corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Orlando. Amém. Shalom. Shalom, Deus abençoe. Shalom, Gabriel, todo mundo. Amém. Ok. Bom, A galera está toda aqui, ó, despedindo. ó. Ok. Que bom. Então vamos. Deixa eu só encerrar aqui.